da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Pode sentar glorificando. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, o texto que nós lemos, Paulo tinha uma preocupação com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era uma igreja espiritual, porém era uma igreja ainda que faltava ter um amadurecimento, faltava ter mais ensinamento. Bendito seja Deus. Mas para que você entenda o contexto ao qual nós vamos entrar, é necessário que a gente venha a conhecer a cultura da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade grega, era uma cidade que intelectualmente era bem conhecida, era uma cidade arrogante, uma cidade prepotente, uma cidade também que as pessoas eram acostumadas com os vícios, era uma cidade que se jogava e que se doava à prostituição. Veja bem uma coisa, queridos amados irmãos, a igreja de Corinto era uma cidade tão prostituta, que no meio da cidade existia um templo para a deusa Afrodite. Para quem não sabe quem é a deusa Afrodite, era uma deusa pagã cultuada pelos gregos. Essa deusa era conhecida como a deusa do amor. E todas as vezes que os marinheiros que passavam por aquela cidade, todas as vezes que os marinheiros passavam por ali, eles tinham que visitar o templo de Afrodite. Agora veja bem uma coisa, a maioria das mulheres e dos homens que cultuavam esta deusa pagã, a grande maioria eram prostitutas e prostitutos também. As mulheres que eram prostitutas era conhecida pelo cabelo raspado e pelos lábios pintados. Quando os homens chegavam naquela cidade, eles viam e já sabiam quem eram as mulheres que eles iriam procurar. Uma cidade que era conhecida na Europa e no Oriente Médio. Todas as vezes que as pessoas, os homens principalmente, iam passar por ali, já sabia que tinha que passar por aquele local. Agora veja bem uma coisa, irmãos, se a gente fosse hoje mencionar o nome dessa cidade, essa cidade seria conhecida como a cidade do pecado. Quem já ouviu falar de uma cidade chamada Las Vegas? Lá nos Estados Unidos tem uma cidade que é conhecida como a cidade do pecado. Mas veja bem em que contexto Paulo entrou para pregar o Evangelho, irmãos. Glória a Deus. Paulo, quando ele começou a pregar o Evangelho ali na cidade de Corinto, muitas prostitutas se converteram, muitos homens prostitutos se converteram, muitos homens beberrões
Muitos homens que eram viciados aceitaram a Jesus. Glória a Deus. A igreja estava uma bênção, mas faltava o que, irmãos? Amadurecimento espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. E o amadurecimento espiritual, ele só vem através do conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele passou assim pouco tempo ali naquele lugar, acho que uma faixa de uns 2 anos, irmãos. Veja bem, glória a Deus, deixou, formou alguns discípulos e a igreja continuou ali. Mas só que houve um problema. Muitas pessoas que se converteram a Jesus, que aceitaram a Jesus, muitas delas vieram com suas práticas para dentro da congregação, e o pecado dentro da congregação estava tão alto. Veja bem uma coisa, o pecado estava de uma maneira que estava até rolando incesto. Para quem não sabe o que é que significa incesto, irmão, o incesto é o relacionamento de um filho para com uma mãe, ou pai para com a filha, ou irmão com a irmã. E estava acontecendo esse fato dentro da igreja de Corinto. E a Bíblia nos diz no capítulo 5, o apóstolo Paulo mencionando, veja bem uma coisa, que nem ao menos as pessoas que praticam esse fato se entristeceu. Louvado seja Deus. Nem se entristeceu, irmãos. O pecado estava rolando. Agora, para que você entenda, nós vamos conhecer a origem da palavra prostituição. A palavra prostituição significa pros, quebra, tuição, aliança, ou seja, quebra de aliança. Todas as vezes que um cristão, que ele entra pela porta da prostituição, ele está quebrando uma aliança material e uma aliança espiritual. Ele está quebrando uma aliança com o seu próximo e está quebrando uma aliança com Deus. Ele está quebrando uma aliança consigo mesmo e está quebrando uma aliança com o seu próximo e está quebrando uma aliança com Deus. Veja bem uma coisa, irmãos. A prostituição é um dos pecados mais graves que existe na Bíblia, irmãos. Vamos lá no contexto prostituição. O que é prostituição? Adultério. O que é prostituição? Bestialidade. O que é bestialidade? Bestialidade significa relacionamento de um homem com um animal, que é também conhecido como zoofilia. Vamos lá, o que é prostituição? Homossexualidade, seja ele da parte do lesbianismo, que é mulher com mulher, ou da parte da pederastia, que é homem com homem. Isso é prostituição. O que é prostituição? Pedofilia também é prostituição. Vamos lá, outro tipo de prostituição. Quando o homem ele contempla filmes pornográficos, é prostituição. A sua alma e o seu espírito está se prostituindo, irmãos. Veja bem como o assunto é grave e é sério. Glória a Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele nos traz essa revelação para que a igreja tenha conhecimento e agora procure andar pelo santo caminho do Senhor. Vamos lá, o que é prostituição? Fornicação. Fornicação também é prostituição, é relação sexual fora do casamento, é um relacionamento extraconjugal. Isso também é fornicação, irmão. Um homem e uma mulher, quando se conhecem, só pode ter relacionamento depois do casamento. Glória a Deus. Mas a igreja de Corinto, ela estava toda ao contrário, irmãos. A gente vai contemplar no capítulo 6
E no versículo 9, o apóstolo Paulo dizendo assim: não erreis, nem os adúlteros, nem os mentirosos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os que se prostituem herdarão o reino de Deus. Quando a gente chega nessa lista que vai falar sobre o versículo 10, bendito seja o nome do Senhor, a gente vai encontrar 4 tipos de prostituição que os coríntios estavam cometendo e não estavam nem aí. Não estava nem aí. Nós vamos encontrar exatamente 4 tipos de aberração, irmãos. O primeiro tipo, veja bem uma coisa, são os devassos. O que é uma pessoa devassa? Uma pessoa devassa é uma pessoa que tem relação com o homem ou com a mulher, e sai com um e sai com o outro, e fica com um e fica com o outro. Isso, para quem não sabe, é uma pessoa devassa. E a Bíblia diz que esse tipo de pessoa não pode entrar no reino de Deus. A Bíblia nos diz também sobre os efeminados e os sodomitas. Qual é a diferença de um para o outro? É que um faz o papel do homem e o outro faz o papel da mulher. Fique sabendo que tem prática homossexual, ele pode ser o papel do homem ou o papel da mulher, ele está sendo também efeminado. Ele está sendo também, sabe o que? Ele está sendo também gay. Ele está sendo também, sabe o que? Ele está sendo homossexo, ele está sendo homossexual. Está entendendo, meu querido amado irmão? Então veja bem como é que esse assunto é profundo. Se o homem bem soubesse, ele procurava se apartar dessas coisas, porque todas as vezes que o homem entra por essa porta, o Espírito de Deus se afasta dele. Glória a Deus. Todas as vezes que o homem comete esse tipo de pecado, o Espírito de Deus se afasta dele. Você sabe por quê? Porque o templo do Espírito Santo está sendo profanado. O templo de Deus, a ligação que Deus tem com o homem, sabe qual é? O coração, o corpo. Então quando o homem ou a mulher entra por esse caminho, o templo do Senhor está sendo profanado. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Foi por isso que o Senhor Jesus, Ele nos alertou a respeito dos últimos dias. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse assim: olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você sabe por quê? Muita gente ia deixar, muita gente não vai deixar também. Sabe o que? Vai deixar a comunhão com Deus e vai trocar a salvação pelo certo momento de prazer, e vai passar, meu querido. Mas eu digo uma coisa para você: a Bíblia nos diz também, na primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 17, que as concupiscências do mundo passam, mas aqueles que guardam a palavra de Deus permanecerá para sempre. Glória a Deus. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 13 e o versículo 14, aí você entende: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, porque muitos são os que entram por ela, porque apertado é o caminho e estreito é a porta, e poucos são os que a encontrem. Glorifique a Deus porque você está aqui nesta noite, irmãos. Quantas pessoas estão jogadas na prostituição aí? Quantas pessoas estão sendo enganadas por Satanás, se corrompendo? Quantas pessoas estão aí viciadas? Está entendendo? Eu quero dizer que Jesus liberta. Jesus tem poder para libertar, glória a Deus. Mas para que isso aconteça na vida do ser humano, ele tem que querer, ele tem que aceitar.
A Bíblia nos diz, no livro de Lucas, no capítulo 16, Jesus falando a respeito dos últimos dias, ele disse: olha, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será na vida do Filho do Homem. Bendito seja o nome do Senhor. A cidade de Sodoma e Gomorra era conhecida por causa do quê? Da prostituição, da homossexualidade. A cidade de Sodoma e Gomorra, meu querido, era bastante conhecida. As pessoas eram exaltadas. É esse mesmo contexto que a gente vê hoje. As pessoas se achando. Quem era prostituto ou quem era prostituta era valorizada. O cidadão de bem que vivia bem, a Bíblia diz que todos os dias Ló se sentava na porta da cidade e a sua alma ficava enojada pelas aberrações que ele contemplava ali naquele local. A alma de Ló ficava enojada, irmãos. Tamanha prostituição que era. Veja bem uma coisa: a cidade de Sodoma e Gomorra era tão prostituta que no dia em que os anjos foram tirar Ló daquela cidade, aqueles camaradas queriam até pegar os anjos de Deus. Veja bem, Ló, passa esses dois varões para cá, para que nós o possuamos. Aí Ló disse: eu tenho duas filhas virgens aqui, não façam isso, meus amigos. Esses homens são os meus visitantes. A gente não quer conversa não, a gente quer eles dois. E o anjo do Senhor levantou a mão e aqueles homens saíram cegos daquele lugar. Louvado seja Deus. Veja bem, querido amado irmão, e quando Ló saiu daquela cidade, a cidade foi destruída com fogo. Caiu fogo do céu e morreu todo mundo. O contexto que você está vendo hoje, querido amado irmão, é o contexto de Sodoma e Gomorra. Veja bem uma coisa: só quem é valorizado é quem é prostituto, é quem é prostituta na TV. Você pode ver aí, você já está contemplando. Se a pessoa é homossexual, ela é bem vista pela mídia, pela sociedade. Se ela é, ou se o camarada é um homossexual também, ele é bem visto pela sociedade. Você sabe o que é isso? Isso se chama inversão de valores. Você que trabalha, você que tem uma boa conduta, você que tem uma vida libada agora, você não vale uma pipoca para ele, você não vale nada. É chamado de fundamentalista. São chamados de pessoas, sabe de quê? São chamados de pessoas que são iludidas. Está entendendo? Mas eu quero dizer uma coisa para você: você é o santo de Deus, você é templo do Espírito Santo, e em breve você vai morar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vê, irmãos, na rua, a prostituição está escancarada em todo lugar. Glória a Deus. Na internet, a gente vê as mazelas do dia a dia. Na TV, quando a gente liga a TV, está lá, irmãos. Mas sabe o que é isso? Isso é a profecia de Jesus Cristo que já chegou, viu? É os dias de Sodoma e Gomorra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas todo aquele que está ligado no céu, que está ligado na videira verdadeira, não se engancha com essas mazelas. Ela procura viver uma vida com respeito. Ela procura viver uma vida espiritual. Ela procura focalizar o céu. Todo dia eu fico pensando: meu Deus, eu quero chegar no céu, eu quero chegar, não vale a pena não essas mazelas não, eu quero chegar, meu Senhor. A Bíblia nos diz que pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra. Louvado seja Deus. Quando a gente pensa nas coisas de cima, a gente ora. Quando a gente pensa nas coisas de cima, a gente jejua. Quando a gente pensa nas coisas de cima, a gente lê Bíblia. E é isso que fortalece o crente contra as astutas armadilhas de Satanás. Glória a Deus. Aí eu digo para você nesta noite:
Quantas das vezes o inimigo já preparou um pratinho bonitinho ou bonitinha para querer lhe fisgar, tirar você da presença de Deus. Veja bem uma coisa, meu querido amado irmão, a Bíblia nos diz que Jacó teve 2 filhos. Jacó teve 2 filhos. O primeiro foi quem? Quem foi o primeiro? Esaú. E o segundo? Jacó. A Bíblia nos diz que Esaú era um homem prostituto, irmão. Gostava de viver na fornicação. Você pensa que Deus escolhe a pessoa à toa? Esaú era um camarada que não gostava de obedecer, não. Outra coisa, quando ele se casou, pegou logo 2 mulheres. O camarada era tão prostituto que pegou logo 2 mulheres para casar. Deus, Ele não faz a coisa assim, vão à toa não, irmão. Deus, Ele sabe o que está fazendo. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Jacó já foi diferente, né? Jacó, ele casou com as 2 irmãs, mas ele foi forçado a casar. Ele não casou porque ele quis. O amor da vida de Jacó era Raquel. Uma pessoa que ama a Deus, ela é assim, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Ela se doa pela outra, ela vence tudo, as tentações, vence tudo, sabe para quê? Para que aquela pessoa venha ser feliz. Glória a Deus. Mas voltando àquilo em que nós estávamos falando a respeito da prostituição, quem mais nos advertiu a respeito de pecado foi Jesus Cristo. Olha, tenha cuidado, orai e vigiai, orai e vigiai. Jesus Cristo sempre, Ele nos alertou a respeito do pecado. É o pecado de tudo que é lado, irmão, para querer nos tirar da direção de Deus. Jesus libertou Maria Madalena. Maria Madalena era uma prostituta, irmão. Tinha 7 demônios. E o Senhor libertou aquela mulher daquele espírito imundo. Fique sabendo de uma coisa, que quando o homem comete prostituição, quando ele entra por esta porta, o Espírito de Deus se afasta e os demônios começam a sondar aquela pessoa. Os demônios começam a sondar. Glória a Deus. Os demônios começam a querer possuir aquela pessoa. Eu já conheci, irmãos, mulheres e homens que foram crentes, que outrora serviam a Deus, mas entraram por este caminho. E um dia Satanás entrou numa vida e começou a falar. Olhou para aquela mulher, começou a falar da vida dela, que era prostituta, e disse: olha, eu quero a sua alma, você me pertence. Veja bem, irmão, o perigo que aquela pessoa estava passando, está correndo e não está nem aí para a palavra de Deus. E ela era conhecedora da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Era conhecedora da palavra de Deus, mas não estava nem aí. Você sabia que tem gente que não está nem aí, passa por cima com tudo, não quer saber da verdade de Deus, não quer saber de obedecer. Cuidado, que o inimigo ele está preparando algo para ti. A Bíblia nos diz o quê? Sede sóbrio, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão e tentando quem possa tragar. O diabo está doidinho para querer tirar você da presença de Deus, mas por isso que o Senhor mandou esta palavra nesta noite, para que você venha abrir seus olhos e para que o inimigo da sua alma não lhe trague. Glória a Deus. A gente vê aí, irmão, no contexto do mundo aí,
O contexto do mundo, ele diz: se um jovem ou uma jovem for virgem, isso daí é caretice, é antiquado, é arcaico, não vale nada, isso é passado. Exatamente querendo lhe confundir e lhe arrancar da presença de Deus. Mas por trás daquela pessoa, por trás dessas palavras maliciosas que o mundo lhe diz contra você, está a mão do inimigo, porque você está na direção certa, você está agradando a Deus, você está fazendo a vontade de Deus, e quando a gente está fazendo a vontade de Deus, o inimigo se levanta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja de Corinto, amados irmãos, a igreja de Corinto estava assim, dessa maneira, de cabeça para baixo. Uma igreja espiritual, uma igreja que os irmãos tinham dom de cura, falavam em mistério, tinha dom de maravilhas, tinha tanto dom na igreja. Porém, muitas pessoas ainda estavam relacionadas com as práticas do passado. Glória a Deus. É necessário que passasse a tesoura e cortasse os vínculos com o passado, com o mundo. Veja bem a advertência que o evangelista Tiago ele nos falou. Ele disse assim, veja bem, capítulo 4, versículo 4: traidores e traidoras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma pessoa não pode, meu querido amado irmão, viver no pecado, viver na prostituição e ter comunhão com Deus. Essa pessoa passou a ser inimigo de Deus. Veja bem como Deus cuidava dos seus filhos. Uma pessoa que está na fé, que está caminhando para o reino de Deus, ela está em desenvolvimento, está crescendo, é como se fosse uma criança. E o papel do Senhor é cuidar e tratar daquela pessoa. Às vezes a pessoa comete um escorregão por falta de conhecimento. É por isso que Deus levanta homens de Deus e mulheres de Deus, para que você tenha conhecimento da verdade. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, eu sei que isso é uma palavra muito difícil, eu sei que isso é uma palavra muito pesada, mas é necessário que a igreja tenha este conhecimento. É necessário que a igreja venha passar por esta porta. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A pessoa que tem a luz da vida, glória a Deus, ela procura testificar do Senhor, ela procura se apartar das trevas, ela procura se apartar do mal, do pecado. Bendito seja Deus. Veja bem uma coisa: todas as vezes que o homem comete um pecado, principalmente o de prostituição, existe uma consequência na vida dele. Vou lembrar algumas pessoas aqui na Bíblia que cometeram prostituição. Sansão era prostituto, irmãos. Sansão, quando ele não podia ver uma mulher do mundo, que ele ficava doido. Sansão não podia ver uma mulher, que ele já ficava logo com os olhos virados. Mas veja bem o que foi que Sansão plantou e o que foi que ele colheu. Nós vemos também outro homem, Davi. Davi também era do prostituto também, irmãos. Davi não podia ver uma mulher, que ele já ficava também daquele jeito. Davi teve aquele caso com Betseba. Veja bem o que foi que aconteceu com a família de Davi. Quando eu vejo esses casos acontecerem, eu já fico ligado
do céu, já fico vigilante. Agora teve outro homem na Bíblia que foi vigilante. Teve um na Bíblia que foi vigilante, que foi esse homem, foi José. A Bíblia nos diz que a mulher de Potifar vivia cobiçando José de noite e de dia e de noite, e José fugindo. Quando ela viu que José não queria nada com ele, quando foi pegar ela, ele correu. Aí a Bíblia diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. José não tinha conhecimento da palavra de Deus, porque não tinha escrito ainda, mas você veja bem o relacionamento que ele tinha com Deus, irmãos. O seu irmão Judá já era diferente. Judá era outro prostituto também. Judá se deitou com a mulher do pai, escondido de noite, irmãos. Veja bem que essas mazelas não é de agora não, é desde o princípio da humanidade. Glória a Deus. Agora o homem tem que se precaver para que não venha cair nessas enrascadas. Outro homem que caiu na prostituição, Salomão. A Bíblia nos diz que Salomão teve 300 mulheres casadas, era 700 mulheres casadas e 300 concubinas, irmãos. Veja bem, será que o camarada tinha uma cabeça voltada para mulheres? Veja bem como era a vida desse cidadão, irmão. Sabe o que foi que aconteceu com Salomão? Ficou tão iludido com as mulheres que quando ele envelheceu, entrou pelo caminho da idolatria. E por causa do pecado de Salomão, Deus cortou, tirou dele 10 reinos. Ele só ficou só com 2. Glória a Deus. A Bíblia nos diz também, no livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, desta maneira: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, também ele colherá. Aquilo que o homem plantar na corrupção, ele vai colher morte. Mas aquilo que ele plantar no Espírito, colherá vida eterna. Então o homem é que vai escolher. O homem é que vai decidir se ele quer verdadeiramente seguir a Deus ou se ele quer seguir o outro caminho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei, meu querido amado irmão, que o caminho estreito não é fácil, mas só tem esse caminho para chegar no céu. Não tem janela, não tem desvio. O único caminho que leva a Deus é o caminho exatamente que faz com que o homem se afaste do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, meu querido, está muito difícil, principalmente para a juventude, para a mocidade, porque o inimigo ele tem investido com força, usado pessoas, usado mentes malignas para querer desviar os jovens. A gente contempla há um tempo atrás o inimigo querendo entrar dentro das escolas para ensinar agora que a homossexualidade era uma coisa normal. Livro de gênero. Está entendendo, irmão? Veja bem uma coisa, como o inimigo ele tem investido nessa área para querer corromper, principalmente as crianças e os jovens. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos que ficar mais vigilante, ser prudente. Nós temos que pedir a Deus discernimento e pedir a Deus muita espiritualidade para que a gente venha se desviar dessas mazelas, porque o inimigo ele tem investido com força. Louvado seja Deus. Para concluir, veja bem uma coisa: Jesus Cristo, Ele nos coloca para que a gente venha fazer uma escolha. Ele disse assim: olha, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus disse que era o caminho. Jesus disse que era a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, o único caminho é Jesus, a única verdade é Jesus, e a única vida quem pode dar só Ele. Amém, irmãos? Então que os irmãos nesta noite, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e que o Senhor nos conceda a paz até nossas casas. Amém? Que Deus nos abençoe.